É com alegria que eu chamo agora duas pessoas para olhar o mesmo tema sob angulações diferentes. Alguém que estuda, alguém que sente. É claro que quem estuda sente também, e quem sente também estuda, mas cada um com a sua dinâmica. Uma pessoa lidera a luta, a outra pessoa auxilia quem lidera a luta com as suas informações e análise. Então, é com grande alegria que vou colocar em diálogo aqui, nesse momento, aqui no nosso Fórum Café, a Luciana Custódio. Oi, Luciana, bom dia, tudo bem? Está fechado o seu microfone. Desculpa, eu abri a câmera e esqueci de abrir o microfone. Bom dia, Mauro. Bom dia, pessoal. Muito bem-vindo. Luciana Custódio é dirigente do Simpro, Sindicato das Professoras e Professores do Distrito Federal, e também dirigente da CUT no Distrito Federal. Junto com ela vem aqui Eduardo Costa Pinto. Ele que é... Eduardo, como está você? Bom dia, Mauro. Bom dia, Luciana. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Eduardo. Costa Pinto é professor de Economia Brasileira e de Economia Política na UFRJ e é um especialista no tema dos militares. Nós vamos falar de militar também, mas não foi por isso que original... Eu chamei o Eduardo Costa Pinto antes da última crise, que estamos em curso nela. Então, o tema era economia. Nós vamos falar de economia e vamos falar de militares também com o Eduardo Costa Pinto. Edu, sem mais delongas, como se diz, quero mostrar o que me chamou a atenção semana passada no Twitter do Eduardo Costa Pinto, duas tabelas que me disseram e explicaram para quem viu o seguinte: por que é que os ricos desse país gostam tanto do Bolsonaro? Eu vou mostrar as tabelas, Edu, e você explica elas para nós, tabelas que você construiu na semana passada. Tenho aqui a primeira tabela, são tabelas que precisam de ajuda para ser lidas, ainda mais aqui na telinha dos laptops ou dos celulares. Vamos lá, primeira tabela. Edu, fala para nós, o que está acontecendo nesse país do ponto de vista da distribuição da renda? Isso, vamos lá, Mauro. Acho que aqui é importante. Eu tuitei essa tabela, e, na verdade, eu estou desenvolvendo um artigo, e por que acho que isso é importante? Porque muito, inclusive, o campo da esquerda e progressista estava com um argumento de que não conseguia compreender porque boa parte da burguesia brasileira continuava apoiando o Bolsonaro, né? Acho que aqui é o elemento fundamental. O Bolsonaro tem entregado, sobretudo para a chamada mega burguesia, tá? Sim, taxas de lucro elevada. O que é essa tabela aqui? Essa tabela mostra a taxa de lucro, que é o lucro líquido, das 240 maiores empresas financeiras e não financeiras de capital aberto. Ou seja, são empresas que estão na Bolsa, são aqui as 240 maiores, as grandes empresas. Eu costumo dizer que é o núcleo duro, parte do núcleo duro do capitalismo brasileiro. Ou seja, e aí alguém antes que diga, como assim burguesia, Eduardo? Os proprietários dessas empresas são a mega burguesia brasileira, né? E aqui, Mauro, chama muita atenção, eu já tenho discutido isso há bastante tempo, a evolução da taxa de lucro desde 2010. Sobretudo, e se a gente olha, 2010, o último ano do governo Lula, a taxa de lucro total das empresas privadas e estatal, tá, foi de 14%. Ao longo de 11, 12, 13, a taxa de lucro passou a cair até chegar ao seu ponto mínimo em 2015. Aqui, ó, governo Dilma. Governo Dilma, pré-golpe, Mauro. As pessoas não entendem o golpe. O golpe tem uma dimensão da economia política. O golpe, acho que a Luciana vai, inclusive, as lutas sindicais, vai comentar, acho que sobre isso também. Em 2013, Mauro, é o ano do maior número de greve da história brasileira, segundo o Diese. Ou seja, você tem uma trajetória de lucro caindo e salário subindo até 2014, né? Isso, e acho que é importante, uma das dimensões da luta de classe é a luta salarial, é a apropriação da renda, o poder de barganha dos trabalhadores, né? Só que a partir de... Só para as pessoas verem, é difícil talvez ver os números um por um, mas o importante é olhar o sentido, né? Especialmente aqui, ó, as empresas não financeiras
as empresas privadas como um todo e as não financeiras, vejam como a tendência é para baixo. A tendência do lucro vai caindo, até chegar no pior número em 2015. Era o processo que estava acontecendo no governo do PT. Isso. Essa renda estava indo para algum lugar, né, Edu? Que é negativo, entendeu, Mauro? Fica uma taxa negativa. O que acontece, que eu acho que é importante, pelo menos na minha leitura, a Dilma vai tentar manter o governo o lulismo no sentido do André Singer, que é o quê? Ao mesmo tempo, construir uma política econômica, uma política de governo, mantendo os lucros tentando manter o lucro capitalista e aumento do salário dos trabalhadores. Isso não aconteceu porque as taxas de lucro começam a declinar, né? E esse declínio, Mauro, isso vai ser um elemento fundamental para entender como a burguesia brasileira vai ser um instrumento fundamental do golpe de 16. Mas é mais do que isso. Ela só entra fortemente, uma parte já entra no início, que é a Fiesp, a representação sindical, mas o grosso da burguesia só vai entrar a partir de novembro de 15. Até novembro de 2015, ainda uma parte achava que não era um risco o golpe. Mas por que elas entram no golpe? Elas entram porque o Temer vai oferecer a ponte para o futuro. E o que é a ponte para o futuro? É um projeto de reconfiguração do capitalismo brasileiro, de uma mudança no padrão de acumulação do capitalismo brasileiro. E que mudança é essa? Acho que aqui é importante, né? Entre 2011 e 2014, durante o governo Dilma, né, a Dilma reduziu os juros em 2011, depois teve que subir de novo. A Dilma reduziu o custo da energia e aumentou as concessões públicas, a chamada Agenda Fiesp. Só que os lucros continuaram caindo, Mauro. E essa Agenda Fiesp ela vai ir para a Agenda Fiesp 2, que é o quê? Vamos recuperar a lucratividade em cima do custo da força de trabalho. Esse é o projeto atual das empresas financeiras e não financeiras. Acho que é importante destacar isso. Ou seja, a partir de... Porque se a gente olha esse quadro que você montou, gente, a linha verde escura é a das empresas privadas financeiras. Vocês veem que mudou pouco. A questão dramática é das empresas privadas não financeiras, que ela cai demais e aí começa uma escalada de subida até chegar ao auge em 2021, né? E aqui é só explicando, né, Mauro, essa linha, o verde escuro, que na verdade até aumenta em 2015, é basicamente os grandes bancões, os bancões privados, que na verdade esse aumento aqui tem a ver com o quê? Com a subida da taxa de juros em 2015. É que eu não tenho dúvida nenhuma, Mauro, que há um erro na política econômica da Dilma em 2015 com a entrada do Levy. Aumento da taxa de juros, aumento dos preços, inclusive em 15 é o pior dos mundos, por quê? É o aumento do conflito entre capital e trabalho, com todo mundo perdendo. Os salários começam a cair em 2015, só que os lucros caem mais do que o salário. Então, e só quem ganha são os grandes bancos. Só os grandes bancos, basicamente. Aí a política de taxa de juros alta e elevação. Tanto é que depois de 2017, com uma certa redução da taxa de juros, né, cai um pouco a taxa de lucro das empresas privadas financeiras. Agora, a grande mudança está onde? Nas empresas não financeiras. E aí, Mauro, são 4 elementos explicativos importantes para essa recuperação da taxa de lucro. 4, mas como o principal é o arroxo sobre o trabalho. É o arroxo. E por que acho que é importante ressaltar isso, Mauro? Porque desde 2016, primeiro, o arroxo sobre o trabalho. Então, reduz o custo da força de trabalho, que está associado a 2 elementos. A redução, a reforma trabalhista e a própria desaceleração econômica que reduz os salários, o valor do salário. O outro elemento, a recuperação dos preços das commodities, que afeta as receitas. Tem um outro que é contrafactual, as pessoas demoram muito para entender, que é o seguinte. Pô, Eduardo, se o PIB não está crescendo, como é que esse pessoal está ganhando mais? Aqui eu não estou falando de todas as empresas, eu estou falando do quê? De um conjunto
pequeno das chamadas grandes empresas. E que, na verdade, essas grandes empresas... Pessoal, tá aqui, ó, 240 maiores empresas. Isso, que estão na Bolsa. Que é mais, Mauro, o que acontece? Mas aí o pessoal pergunta assim, mas, pô, Eduardo, se o PIB não está crescendo, por que essas empresas estão conseguindo lucrar mais? Vender mais, ou seja, ter maior receita associada a um menor custo? Porque elas estão engolindo as pequenas e médias empresas. Elas estão ganhando mercado. É o processo chamado de concentração e centralização de capital. Essas empresas, a receita de vendas cresce mais do que o aumento do PIB onde ela está inserido, do setor. Então, tem fusões, aquisições e o chamado ampliação do market share, ampliação do mercado. Diga, Mauro. Não, eu queria ouvir, Edu, um segundinho, queria chamar a professora Luciana Custódio para essa conversa, para que ela nos relate assim, isso que é tabela, como é que aconteceu e acontece na vida concreta desse segmento tão essencial para o país, e tão grande, né? Tão grande, que são as professoras e professores. Como é que esses anos do golpe para cá têm impactado a vida cotidiana e a renda de professoras e professores nesse país? Então, bom dia de novo, Eduardo, bom dia. Quero saudar aí o professor Emi Sader, um grande referencial teórico para a gente, né, nas nossas lutas. E, assim, tendo como recorte do tempo, dos desafios que temos enfrentados a partir do golpe, a nossa disputa começou a ser a partir da própria semântica que era golpe, porque não era só uma questão semântica, né? Nós avisávamos, é golpe, e as pessoas diziam, inseridos naquela disputa polarizada, né? PT contra o resto, que a nossa luta era simplesmente partidária e não era política do ponto de vista da defesa do Estado democrático de direitos e da soberania nacional. E o que nós percebemos a partir do golpe, vivenciamos lamentavelmente, foi um ataque avassalador contra os direitos da classe trabalhadora e um ramo da educação como central desses ataques. Logo na sequência do golpe, veio a alteração da lei do sistema de partilha da Petrobras, com o arquétipo da Lava Jato, né, sendo justificada aquela alteração por conta dos sucessivos casos de corrupção. E nós reiniciamos uma luta que já travávamos lá na década de 50 em defesa da Petrobras. E tentando fazer a disputa dessa narrativa de que o petróleo é nosso, que essa luta também é da educação. Porque pela primeira vez a educação teve uma verba carimbada que seria destinada para o investimento na educação, que foi a lei aprovada pela presidenta Dilma, né, que destinava os royalties do pré-sal e o percentual do Fundo Social para a educação. Com a retirada da Petrobras na exclusividade da exploração e do controle, nós tivemos um prejuízo enorme. É importante a gente salientar que na geopolítica mundial, nessa disputa do ranqueamento dos países no mundo, com a descoberta do pré-sal, o Brasil foi para terceiro lugar. Então, o Brasil se tornou visível, né? O Brasil virou o foco para o centro do mundo. Com toda essa estruturação do sistema financeiro internacional, da financiarização da educação, da mercantilização da educação, os golpistas perceberam na educação um mercado altamente rentável. Tanto que as alterações na BNCC, a reforma do ensino médio, o novo ensino médio, com os conceitos que são estruturados e que estão no próprio Banco Mundial, como empreendedorismo, né, como capacitismo, estão estruturados na reforma do ensino médio, privilegiando aí as grandes empresas e mudando totalmente a formatação curricular. Então, na educação, nós temos sofrido muito nesses últimos anos, desde o golpe, e numa ordem altamente perversa no governo Bolsonaro, porque você lutar pela qualidade da educação pública também é lutar pela valorização dos profissionais que nessa educação atuam.
E o que a gente tem visto é uma tremenda, assim, uma dramática desvalorização, tanto do ponto de vista salarial, de remuneração, quanto das relações de trabalho. Veio com força, né? Quer dizer, nós temos um presidente que nega a ciência. Então, a gente teve que fazer a luta pela liberdade de cátedra. A escola sem partido, a lei da mordaça, né, que é um projeto que tem partido, que vem para criminalizar a ação do professor na sala de aula. O homeschooling, querendo tirar do território da escola, do território da educação, né, criando bolhas sociais através do homeschooling. O próprio projeto de militarização, como alternativa ao problema grave que temos, e temos mesmo, da violência nas escolas. E o difícil debate que fazemos com a comunidade que quer a militarização, porque é enganada com o discurso falacioso da segurança, mas que se tem violência na escola, é porque tem violência nas comunidades em que essas escolas estão inseridas. Então, a classe trabalhadora e o ramo da educação iniciou várias lutas, tanto nos estados, quanto no ramo da educação a nível nacional. A Emenda Constitucional 95, que foi, assim, um verdadeiro desmonte, né, do Estado nas estruturas públicas com alvo na saúde, educação e segurança pública. A reforma trabalhista, que trouxe o Brasil para a lista suja da OIT, Organização Internacional do Trabalho, quando coloca o legislado sobre o negociado. Por exemplo, um professor de contrato temporário agora pode ser contratado como horário intermitente, sem nenhuma garantia, né, de direitos, nenhuma garantia de direitos. Nós estamos vivendo aqui no Distrito Federal uma realidade que a nossa categoria está quase terceirizada. Nós estamos com 25 mil professores e professoras do quadro efetivo, e orientadores e orientadoras, e 12 mil contratos temporários. E esse é o retrato da onda que a gente vive de precarização nas relações de trabalho, porque não são os profissionais que são ruins, não é isso, mas se precariza a relação de trabalho, obviamente, isso reflete na própria qualidade da educação pública, sem contar a isonomia que não temos de tratamento, né? Aqui no Distrito Federal, fazendo recorte para cá de novo, nós estamos há 7 anos com salários congelados. E essa é uma realidade muito, assim, difícil da gente enfrentar, né? Porque desde o golpe, o movimento sindical tem sido alvo de ataque, tem sido criminalizado, nós temos que fazer disputa o tempo inteiro sobre a legitimidade, a importância da representatividade, tentar resgatar esse pertencimento na nossa categoria, porque só esse sentimento de pertencimento é que vai trazer para a gente a força na unidade da luta. Então, os desafios são enormes, e esses desafios perpassam tanto pela valorização da remuneração dos professores no Distrito Federal e nos estados e municípios, quanto pelas relações de trabalho. E aí, para encerrar essa primeira parte aqui, de contribuição para o debate, a lei do piso, que foi a experiência mais recente que nós vivemos, né, que o ministro fez aquele pronunciamento como se ele estivesse concedendo 33%. Ele tentou aplicar um outro golpe, não pagando o piso para os professores. Em janeiro, dia 14 de janeiro, o MEC acionou a Justiça tentando julgar a incompatibilidade do pagamento do piso por conta do novo Fundeb, que foi outro quase golpe que sofremos e foi a nossa luta que garantiu a aprovação da lei do novo Fundeb, que a vigência dele se esgotava no ano passado, o prazo de vigência. E o Fundeb é que financia a educação básica de todo o Brasil. E foi a maior conquista das nossas lutas, mesmo nas redes sociais, nas plataformas virtuais. Foi uma conquista enorme que nós tivemos a aprovação do novo Fundeb. Só que aí o governo veio tentando um outro golpe, que foi não pagar a lei do piso, dizendo que não havia compatibilidade da lei do piso com o novo Fundeb. E a nossa luta, de novo, garantiu o pagamento, e aquele percentual também foi fruto da nossa luta. É falacioso o discurso, que foi o governo Bolsonaro que concedeu 33%, e é falaciosa também essa argumentação, porque os 33% não são lineares, não é linear. Vai receber um percentual até o valor de 3.845, que é agora o valor do piso. E só para vocês perceberem. E vocês vão para a rua. Estou vendo aqui que sexta-feira tem manifestação
aí em Brasília, é isso? Isso, sexta-feira nós teremos, na verdade, aqui em Brasília, é o palco, né, dos grandes atos. Então, a gente se insere em todas as lutas nacionais. O Simpro, no ramo da educação, junto com a CNTE e a CUT, tem tido a responsabilidade e o protagonismo por a gente, né, pela questão territorial, né, por essas entidades estarem localizadas aqui, na capital federal. Então, na sexta-feira, a gente vai ter a 23ª edição da Semana Nacional em Defesa da Promoção da Educação Pública e contra os sucessivos casos de corrupção que a gente vem presenciando no MEC. É muito triste, né, gente? A educação precisando ter investimento e desviar dinheiro da educação, porque a educação é o principal patrimônio do povo brasileiro, o principal patrimônio intelectual do povo brasileiro. E o que a gente tem vivido são sucessivos episódios de corrupção. Então, na sexta-feira, 11h30, em frente ao MEC, nós estaremos organizando aí esse ato em defesa da promoção da educação pública. Legal. Obrigado, professora. Eduardo, acho que essa manifestação em frente ao MEC do professorado, das professoras e professores, tem diálogo direto com essa tabela que você trouxe para nós, mas eu não queria dispensá-lo sem fazer liga com outro tema. Né? Você é um dos especialistas na questão militar no Brasil, não é? E os professores vão às ruas em Brasília na sexta-feira no contexto dessa crise que a gente está vivendo hoje, né? Uma crise brutal, né? Que Bolsonaro está insuflando e lançando os militares contra o STF, contra os poderes instituídos, contra as eleições e, de resto, contra o povo brasileiro. Qual é, na sua visão, como especialista na questão militar, o tamanho real desta crise? Sim, é importante, Mauro. E aí, até antes de responder exatamente o que você me perguntou, eu vou te responder, e que a questão toda que o pessoal se faz vai ter golpe ou não vai? Qual é a força do Bolsonaro? Qual é a questão militar? Eu acho que é um elemento importante que eu vou juntar, inclusive, com parte da tabela, que acho que a Luciana trouxe um ponto que eu acho fundamental voltar para juntar com essa questão de um possível não golpe militar e do Bolsonaro, que é o seguinte: sim, e foi golpe porque tem uma mudança do padrão de acumulação brasileiro, ou seja, é uma lógica de mudança de regime associado ao aumento da exploração da força de trabalho. E não por acaso, Mauro, a evolução da taxa de lucro cresce significativamente desde 2016 e 2017. Em 2021 é impressionante, Mauro. Os lucros, a taxa de lucro em 2021 é maior do que o último ano do governo Lula, né? O que mostra uma recuperação gigantesca dos lucros, mesmo com a economia crescendo pouco. Quem ganha com isso? A mega burguesia. E por que eu estou voltando nesse ponto, Mário, que eu acho importante, que é a ponta lá em 21, né? A gente está falando da taxa... Impressionante essa curva de 2020 para 2021. Impressionante o salto. Exatamente. Dia 20, Mauro, já é impressionante ter caído muito pouco, porque o PIB caiu 4%. E a taxa de lucro ainda ficou em 9%. Em 21, é impressionante porque eu estou reforçando isso. Porque nesse momento de confusão, nesse momento de crise institucional, nesse momento do Bolsonaro e os militares balançando as armas para fazer política, supostamente, intuitivamente, as pessoas falavam, não, isso é ruim para os negócios. Intuitivamente. Porque teoricamente, deveria ser. Mas por que não é, mal? Porque como você tem essa mudança de regime, como você tem um aumento da exploração, porque uma parte da indústria brasileira ela desapareceu, mas a que ficou está ganhando muito. E está ganhando muito com a superexploração da força de trabalho e com a abertura de novos espaços de acumulação de capital privado. Como a Luciana falou, isso vai da educação, mas vai dos vários espaços, inclusive com a privatização. E porque aí você vai dizer, mas Eduardo, o que isso tem a ver com a pergunta que você me fez? É bom lembrar o seguinte, Mauro. O golpe de 64, como bem dito pelo Dreyfus, não foi apenas um golpe militar, foi um golpe empresarial militar. Você não dá um golpe, como foi dado em 64, apenas pela força dos militares. Foi uma combinação de influência norte-americana com os segmentos empresariais querendo aumentar o grau de controle e exploração sobre a força de trabalho no Brasil,
dado que foi em 64 as reivindicações salariais daquele momento. E por que eu estou falando isso? Porque esses militares brasileiros, eles sabem disso nesse sentido, porque eles saíram sozinhos com os custos do regime militar em 85. Eles sabem, inclusive, que se eles não tiverem apoio da burguesia brasileira, né, eles não entram nesse jogo. Então, o que acontece? Primeiro, nesse momento, a burguesia brasileira com esse caos está ganhando. Pelo contrário, está arrochando em cima do trabalho, porque ela vai querer mudar o regime, porque ela vai querer criar uma mudança do que está acontecendo. 2, não há um cenário claro de que, nesse momento, né, os norte-americanos apoiariam um golpe clássico. Aí alguém pode dizer, Eduardo, você está dizendo então que não pode acontecer um golpe? Não, estou dizendo que pode acontecer uma quartelada, mas que será difícil sustentar, Mauro. 2, outro elemento. Eles estão brigando entre eles, uma parte sim, porque tem uma parte que não entrou na boquinha do governo Bolsonaro. Entendeu? Tem uma parte disputando espaço, disputando o orçamento, né? O que significa dizer que, nesse momento, o Bolsonaro não tem força. Mauro, o Bolsonaro está fazendo isso desde 2019. O que foi o 7 de setembro? O 7 de setembro foi um chamado para fazer isso. E o que foi o Bolsonaro no dia 8 de setembro? Botando o rabo entre as pernas, com a pressão do Alexandre de Moraes e, sobretudo, da burguesia brasileira, com aquele almoço em que o Temer estava com a burguesia, com os proprietários quatrocentos de São Paulo. O governo Bolsonaro é uma continuidade do governo Temer. Ao mesmo tempo, o Bolsonaro faz isso porque ele precisa manter uma base unida, ele precisa dos 15%, entre 15% e 20% dos bolsonaristas raiz, porque senão ele perde voto. E ele precisa chamar os militares para dentro do jogo, porque os militares estão defendendo o quê? O bolso, os DAS, o aumento do orçamento da defesa, mesmo com o PEC dos gastos. Quando cai verba para educação, saúde, CNPq, está crescendo verba para o Ministério da Defesa. Então, eles estão fazendo política com medo, Mauro, balançando as armas o tempo inteiro. E, nesse momento, não tem nenhuma possibilidade, ou é mínima, nenhuma é muito ruim o termo, mas a possibilidade de um golpe clássico é relativamente pequena. Eu não estou aventando isso, Mauro, para frente, porque você está formando militares cada vez mais com a cabeça de a ideia de que você tem um ataque marxismo-cultural. E mais, o grande desafio, caso o Lula seja eleito, é governar, porque a pressão será enorme, Mauro, porque se você muda a reforma trabalhista, se você aumenta o investimento, se você muda a política de preço da Petrobras, se você bota o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda, isso implica, no curto prazo e no médio prazo, sim, reduzir essas taxas de lucro exorbitantes. Aí a mega burguesia já vai pressionar desde o primeiro dia de governo até antes, para tentar transformar o Lula na continuidade da política econômica do governo Bolsonaro e do governo Temer. Tá? E aí sim unificará essa burguesia, caso seja feita alguma dessas medidas, não estou falando nem todas, algumas, como os conservadores das chamadas camadas sociais médias, da classe média, e como os militares. Então, será um governo que não está preparado de enfrentamento. Aí você vai dizer enfrentamento porque o Lula não vai querer conciliar? Não é isso. É porque a burguesia não quer conciliar porque está ganhando muito. O bolsonarismo, em parte, permanecerá. Então, a gente tem que estar preparado com elementos de mobilização, que será um governo de luta constante, mesmo mudando apenas elementos, como eu falei aqui, que não mexe na propriedade, mexe um pouquinho na renda. Eu costumo dizer que uma política social-democrata hoje no Brasil tímida será considerada pela burguesia brasileira como uma política bolchevique. Uau! Então, Luciana, e aí já quero agradecer a professora Luciana Custódio pela presença dela aqui, o professor Eduardo Costa Pinto, professoras, professores, trabalhadores e trabalhadoras. Vamos nos preparar, porque 1º de janeiro de 2023 não vai ter chegado o paraíso, não. Vai ter chegado uma nova etapa de lutas, e lutas muito duras para sustentar, pequenas conquistas, não serão nem grandes conquistas dos trabalhadores e trabalhadoras
né, para retirar um pouco dessa renda absurda, né, dos mais ricos desse país, né, do grande empresariado, né, e reverter isto para o povo brasileiro. Quero agradecer demais a tua presença, professora Luciana Custódio, né, dirigente do Sindicato das Professoras e Professores de Brasília. Agradecer demais a tua presença, professor Eduardo Costa Pinto, né, professor de Economia Brasileira e de Política Econômica, e dizer que a gente vai renovar essa conversa muitas e muitas vezes. Bom dia, boa terça-feira para vocês. Bom dia, obrigada. Obrigado. Bom dia, Mauro. E precisamos ter coragem, luta e ousadia. Acho que isso que está necessário nas formas de luta para o futuro. É isso, Mauro. Um abraço. Sejamos juntos. Um abração. Tchau.